E se aquilo que você acredita sobre o desejo masculino não passasse de uma ilusão bem disfarçada? E se, por trás de cada olhar que um homem lança para uma mulher mais velha, não estivesse apenas o interesse físico, mas algo mais sombrio, mais primitivo, mais antigo do que ele mesmo consegue reconhecer? Pergunte-se: quantas vezes o encanto não nasce justamente do que parece impossível, proibido ou fora do alcance? O desejo, afinal, nunca segue a lógica da razão. Ele se alimenta das frestas, do não dito, do que não pode ser facilmente nomeado. Talvez você tenha acreditado que a sedução depende de juventude, de frescor, de vitalidade imediata. Mas e se o que realmente magnetiza um homem fosse a densidade de uma presença, a profundidade de um gesto silencioso, a sabedoria que se inscreve no corpo como cicatriz e como vitória? O que ele não confessa, nem a si mesmo, é que aquilo que o prende não é a promessa do novo, mas o abismo da experiência, o mistério que apenas o tempo sabe esculpir. A juventude encanta, mas é o peso simbólico da maturidade que desarma suas defesas. Freud nos lembra: o inconsciente não busca o prazer simples, mas o reencontro com aquilo que foi perdido, negado ou esquecido. E é justamente na mulher mais velha que o homem encontra esse espelho secreto, uma fusão de desejo e memória, de fascínio e medo. Ele não a deseja apenas como amante, mas como enigma, como a chave para algo que ainda o governa sem que perceba. Quanto mais tenta resistir, mais se enreda. Quanto mais finge controlar, mais se vê dominado. É nesse jogo invisível que nasce a verdadeira irresistibilidade. Mas você percebe o perigo? Aquilo que o atrai também o ameaça. Uma mulher que carrega em si o peso da história, os gestos da vida e a coragem da entrega, desperta nele não apenas desejo, mas vulnerabilidade. E todo homem teme a própria vulnerabilidade mais do que qualquer inimigo externo. A cada palavra, a cada silêncio dela, ele se aproxima de territórios internos que sempre evitou visitar. E ainda assim é incapaz de se afastar. O fascínio é também uma armadilha, e ele sabe disso, mas não pode escapar. O que você vai descobrir aqui não são truques superficiais, mas hábitos ocultos, quase invisíveis, que transformam uma mulher comum em presença inesquecível. 5 caminhos que não seduzem apenas o corpo, mas desestruturam a psique masculina no ponto mais íntimo, onde o desejo se confunde com a necessidade de entrega. Talvez você não esteja pronta para ouvir o que está prestes a ser revelado, mas se ousar seguir até o fim, descobrirá que a irresistibilidade não é uma máscara que se veste, é uma força que se desperta, e uma vez desperta, não pode mais ser silenciada. Ele observa, mas nunca admite o que realmente vê, porque no silêncio de uma mulher mais velha há algo que o desarma, algo que ele não consegue decifrar. O gesto contido, a pausa que não explica, a palavra que não precisa ser dita, tudo isso age nele como um enigma que corrói por dentro. E é justamente aí que o desejo nasce, não no excesso de movimento, mas na ausência calculada, no intervalo que abre espaço para a imaginação dele projetar seus fantasmas. Ele sente a força, mas não sabe nomeá-la, e isso o inquieta mais do que qualquer beleza visível. Há uma crença enraizada de que o homem só se rende ao que é imediato, ao que chama a atenção com intensidade juvenil. Mas o que se esquece é que o inconsciente dele não deseja o óbvio. O que verdadeiramente o captura é a sombra, é o não dito, é a impressão que permanece depois que ela já se foi. A mulher mais velha não precisa disputar atenção. Ela cria vazio, e nesse vazio ele se perde. Freud já dizia que o desejo se sustenta na falta. E ninguém encarna melhor essa falta que uma mulher que carrega em si a densidade do tempo. Ele tenta resistir, racionalizar, convencer-se de que não está sendo atraído. Mas quanto mais nega, mais a imagem dela retorna em seus pensamentos. Uma lembrança se infiltra sem ser convidada. Um olhar que o atravessou. Um gesto simples que ficou preso em sua memória. Uma palavra comum que ganhou um peso incomum. É assim que ela o prende, não pela insistência, mas pela marca invisível que deixa nele, como se tivesse tocado algo que há muito estava adormecido. E então surge o conflito.
Por que algo tão sutil tem tanto poder? Por que a fragilidade aparente de um sorriso, a calma de um silêncio, a naturalidade de uma presença se tornam mais provocantes do que qualquer sedução calculada? Porque ali ele reconhece o que mais teme, a impossibilidade de controlar o que sente. E quando um homem perde o controle, todo o seu castelo de defesas começa a ruir. O desejo, nesse instante, já não é escolha, é destino. Mas o destino para ele sempre vem acompanhado de angústia. Estar diante de uma mulher que não precisa provar nada, que não suplica reconhecimento, que simplesmente é, essa presença o desorganiza. Ele percebe que não há nada a conquistar, porque ela não se coloca como prêmio, mas como presença inabalável. E é justamente essa ausência de jogo explícito que se torna o jogo mais perigoso de todos. Ela não o seduz, ela existe, e isso basta para torná-la irresistível. E enquanto ele acredita que ainda pode escapar, algo mais profundo acontece. A figura dela começa a se misturar com memórias antigas, com imagens arcaicas que remontam à sua própria infância, à sua relação com o feminino primordial. Ele não sabe explicar, mas sente. Estar diante dela é estar diante de algo maior do que o presente, maior do que o desejo imediato. É estar diante de um mistério que não se esgota, e por isso mesmo, o fascínio não cessa. Há um instante em que o homem percebe que não está apenas diante de uma mulher, mas de uma presença que o obriga a confrontar suas próprias sombras. A mulher mais velha não fala de forma direta ao seu desejo consciente. Ela fala ao subterrâneo, ao espaço onde ele guarda culpas, medos e memórias que nunca ousou encarar. Cada hábito dela é um sussurro que ressoa nas camadas mais profundas de sua psique, como se abrisse uma porta para aquilo que ele sempre quis esconder. E é justamente esse mergulho involuntário que o prende, porque não há fuga possível daquilo que já habita dentro dele. Ele se dá conta de que não é o sorriso perfeito que o atrai, nem o corpo esculpido em juventude. O que o hipnotiza é a naturalidade de quem não precisa forçar nada. É a maneira como ela ocupa o espaço com segurança silenciosa, como se dissesse, sem dizer: "Eu já atravessei tempestades maiores que você." Essa segurança não é arrogância, mas memória. E o homem, sem entender porquê, sente vontade de se abrigar nela. O desejo nasce, paradoxalmente, daquilo que parece inatingível, a fortaleza que ela construiu com sua própria vida. Mas, junto da atração vem o incômodo, porque toda vez que ele a observa, ele não vê apenas uma mulher, vê também o reflexo das escolhas que não fez, das coragens que não teve, da maturidade que ainda lhe falta. Ela é desejo e espelho, prazer e confronto. E por isso mesmo resistir se torna impossível. Não é apenas sobre o que ele quer ter, mas sobre aquilo que ele teme ser. Ela é ao mesmo tempo a tentação que o consome e o lembrete daquilo que ele ainda não alcançou. E como lidar com esse duplo poder? Porque ao mesmo tempo em que ele deseja se aproximar, algo dentro dele grita por distância. O inconsciente o alerta. Aproximar-se dela é arriscar-se a perder o controle, é abrir feridas que você não domina. Mas a verdade é que o desejo sempre caminha de mãos dadas com o perigo. A mulher mais velha encarna essa dualidade. É porto seguro e é abismo, é colo e é vertigem. E um homem, quando percebe isso, já está perdido, porque o inconsciente sempre escolhe a vertigem. A cada encontro, a cada palavra trocada, a cada silêncio prolongado, a atração cresce. Ele tenta racionalizar, mas sua mente consciente é frágil diante da força invisível do inconsciente. A voz da razão diz: ela não é para você. Mas o corpo, a memória, o desejo profundo dizem: ela é exatamente aquilo que você precisa. E assim nasce o conflito que o devora por dentro, o querer e o temer, o aproximar-se e o fugir, o desejar e o resistir. Essa oscilação não enfraquece o fascínio, pelo contrário, o intensifica até o limite. E no final, ele entende, ainda que não confesse. O que o torna prisioneiro não é apenas o que ela faz, mas o que ela desperta nele sem fazer nada. São hábitos quase invisíveis, cotidianos,
que se transformam em símbolos poderosos na psique dele. O modo como ela olha sem pressa, como escuta, sem precisar responder, como caminha com firmeza sem precisar provar sua presença. Esses detalhes que parecem pequenos são os que corroem lentamente suas resistências, e é assim que o fascínio se instala, não como uma chama súbita, mas como um fogo subterrâneo, impossível de apagar. Há um ponto em que o desejo deixa de ser apenas fascínio e se transforma em necessidade. O homem começa a perceber que já não pensa nela apenas quando está diante de sua presença. Ela se infiltra nos intervalos de sua rotina, invade suas pausas, ocupa seus silêncios. E quanto mais ele tenta expulsá-la de sua mente, mais ela retorna com a força de um eco que não se pode calar. A mulher mais velha, com seus hábitos simples e invisíveis, instala-se dentro dele como uma ideia fixa, como um sintoma freudiano que resiste a qualquer esforço consciente de repressão. Nesse momento, o que o inquieta não é apenas o desejo, mas a lembrança constante de que esse desejo não está sob seu domínio. Ele, que tanto valoriza o controle, sente-se reduzido a um menino diante de algo que não entende. Por que ela? Por que agora? Por que essa sensação de que, ao lado dela, tudo o que parecia sólido se desmancha? Ele não encontra respostas, e justamente essa ausência de respostas é o que o aprisiona ainda mais. Afinal, o inconsciente nunca responde de forma lógica. Ele apenas insiste. E é nessa insistência que a atração se transforma em obsessão silenciosa. Ele começa a buscar sinais em tudo o que ela faz, interpreta cada gesto, cada olhar, como se fossem mensagens ocultas, dirigidas apenas a ele. Um hábito simples, o modo como ela ajeita os cabelos, como toca um objeto, como sorri de lado, ganha proporções gigantescas em sua mente. Ele sente que há sempre um enigma escondido, mesmo quando talvez não haja nada. Mas é exatamente assim que o inconsciente funciona. Preenche o vazio com fantasmas e o desejo com significados que nunca se esgotam. O paradoxo é cruel. Quanto mais ele deseja possuir, mais percebe que não pode possuir. Porque a mulher mais velha não se entrega ao jogo da posse. Ela já transcendeu a necessidade de provar-se, de ser conquistada como um troféu. Ela é presença, não promessa. E diante dessa presença, ele se vê pequeno, desarmado, confrontado com a própria vulnerabilidade. Desejá-la é, para ele, um exercício de rendição, e é justamente isso que o aterroriza. Porque amar, no fundo, sempre foi para ele sinônimo de perder. E nesse embate interno, uma verdade desconfortável se revela. O que o atrai não é apenas o corpo dela, mas a história que o corpo dela carrega. São as marcas do tempo que o fascinam. São as cicatrizes invisíveis que o magnetizam. Ele sente, sem conseguir explicar, que cada olhar dela carrega mundos, que cada silêncio é uma biblioteca inteira de experiências, que cada gesto é memória condensada. E como competir com isso? Como resistir à força de quem já atravessou dores que ele ainda nem imaginou enfrentar? Assim, o desejo se transforma em reverência silenciosa. Ele a olha e percebe que, de algum modo, já se ajoelhou diante dela, sem perceber. Não é submissão consciente, mas rendição simbólica, porque dentro dele ecoa uma certeza que ele nunca ousaria confessar. Estar diante dessa mulher é estar diante de algo maior do que o simples jogo da atração. É estar diante de um arquétipo, de uma força primordial que não se explica, que apenas se sente. E uma vez que ele entrou nesse campo magnético, não há retorno possível. Há um instante em que a atração deixa de ser apenas desejo e se transforma em espelho cruel. O homem começa a notar que cada gesto da mulher mais velha não apenas o fascina, mas o confronta. Porque no modo como ela cruza as pernas, no silêncio com que recusa explicações, no olhar que parece atravessá-lo sem esforço, há uma afirmação silenciosa. Ela não precisa dele para existir. E isso, para um homem acostumado a ser a medida de tudo, é devastador. Ele não deseja apenas estar com ela, deseja ser reconhecido por ela, e no fundo, teme nunca ser suficiente. E esse medo é o verdadeiro núcleo de sua obsessão. Ele pode admirar a juventude em outras,
Mas diante de uma mulher que já não depende da validação alheia, ele sente o peso de sua própria imaturidade. A cada palavra dela, ele é lembrado de sua fragilidade. A cada silêncio, ele sente a precariedade de suas defesas. O que o prende não é a sedução fácil, mas a experiência que ela encarna. É como se o corpo dela fosse um território sagrado, não por causa da beleza em si, mas porque nele estão gravadas batalhas que ele nunca travou. E aqui se instala a contradição que o consome. Ele deseja essa força, mas teme ser engolido por ela. Aproximar-se significa arriscar-se a ser transformado, e transformação é sempre morte de algo que ele se acostumou a ser. Freud já nos ensinava que o desejo é sempre atravessado pela angústia, porque desejar é também admitir a falta. Ao desejar essa mulher, ele admite, ainda que silenciosamente, que lhe falta profundidade, lhe falta coragem, lhe falta história. E não há dor maior para um homem do que olhar no espelho de uma mulher e ver o que não tem. Por isso, cada hábito dela se transforma em provocação inconsciente. O modo como ela bebe um café devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo, o desconcerta. A forma como ela escuta, sem a necessidade de preencher os vazios com palavras, o desarma. Até o riso contido, que não implora aprovação, o fere e o fascina ao mesmo tempo. Ele percebe que nada disso é artifício, é verdade. E a verdade, por mais bela que seja, sempre machuca quem não está preparado para enfrentá-la. O conflito então se intensifica. Ele a quer, porque ela não o precisa. Ele a deseja justamente porque ela não se curva, porque não se molda ao que ele espera, porque não teme sua ausência. É nesse paradoxo que o magnetismo dela se sustenta. O homem, no fundo, não se apaixona pela conveniência, mas pelaquilo que o coloca em perigo. E estar diante de uma mulher mais velha é estar diante de um risco constante. O risco de perder o controle, o risco de não ser suficiente, o risco de se apaixonar sem retorno. E assim, cada encontro, cada palavra, cada olhar dela, abre nele uma ferida que não cicatriza. Ele descobre que não deseja apenas o corpo, mas o universo inteiro que ela representa. Deseja o peso da história que ela carrega, deseja a serenidade conquistada à custa de dores, deseja a intensidade que não pode ser simulada. E nesse desejo, encontra o limite de sua própria liberdade, porque já não é ele quem escolhe. É ela, ou melhor, é o enigma que ela encarna, que agora governa seus pensamentos. E nesse instante ele entende. A irresistibilidade dela não é sedução, é destino. Chega o momento em que o homem percebe que já não deseja apenas se aproximar dela. Ele deseja ser transformado por ela, mesmo que não admita. Porque a presença de uma mulher mais velha não é apenas companhia. É um terremoto silencioso que sacode tudo o que ele acreditava ser imutável. Ele a olha e, sem saber explicar, sente que estar com ela significa atravessar um limiar sem retorno. É como entrar em uma casa escura, sabendo que encontrará ali tanto abrigo quanto assombro. E mesmo com medo, ele entra. Nesse mergulho, algo mais profundo se revela. Ele não busca nela apenas prazer, mas redenção. Cada gesto dela se torna um lembrete de que há algo dentro dele esperando para ser despertado, algo que o próprio homem reprimiu durante anos. Freud nos lembra que o inconsciente guarda tudo o que a consciência tentou calar. E é exatamente isso que ela evoca. Não é o toque, não é a palavra, não é o olhar isolado. É a combinação invisível de tudo isso que abre nele portas para territórios que ele sempre evitou. E como suportar essa invasão? Porque amar uma mulher assim é, em essência, perder a ilusão de controle. Ela não lhe dá o conforto da previsibilidade, não oferece o jogo fácil da conquista. Ela exige presença total. E a presença para ele é assustadora, porque significa despir-se de suas máscaras, abandonar seus escudos, mostrar-se nu em sua fragilidade. Ele descobre que o maior preço da irresistibilidade dela não é o risco de perder a razão, é o risco de perder a si mesmo. E, no entanto, é exatamente isso que o atrai. Ele quer perder-se porque só na perda há a chance de renascimento.
Ela se torna o ritual de passagem que ele nunca teve, a travessia simbólica entre o homem que sobrevive e o homem que realmente vive. Ao lado dela, ele não é apenas desejante, é aprendiz. E essa inversão o desconcerta e o fascina, porque o coloca diante de algo maior que o prazer, a possibilidade de ser recriado. É nesse ponto que a experiência transcende a superfície. Os hábitos dela, que pareciam pequenos, a forma de falar sem pressa, o modo de se mover com firmeza, a serenidade de quem não precisa provar nada, transformam-se em códigos de um poder invisível. Ele percebe que não são atitudes ensaiadas, mas marcas de uma verdade encarnada. E a verdade é sempre magnética, mesmo quando fere. Quanto mais ela vive a própria autenticidade, mais ele se enreda no desejo. E assim, a espiral chega ao limite. Não há mais como resistir. O homem que acreditava dominar seus instintos agora é prisioneiro de algo que não entende, mas que sente com todo o corpo. Ele sabe que cada hábito dela é um convite e uma sentença, uma promessa e uma ameaça. E ainda assim, não consegue se afastar. Porque no fundo, já não se trata apenas dela. Trata-se dele, do que ela desperta, do que ela arranca de suas profundezas, do que ela obriga a nascer. E uma vez que essa revelação começa, não há mais caminho de volta. E talvez agora você perceba. Não falávamos apenas de hábitos, mas de símbolos. Cada gesto, cada silêncio, cada presença evocada ao longo desta jornada foi mais do que uma descrição. Foi um espelho. E o que se refletiu nele não foi apenas a mulher mais velha e irresistível, mas a própria essência do desejo. Esse lugar obscuro onde o fascínio se mistura com o medo e onde toda certeza se dissolve no inconsciente. Porque não é sobre técnicas de sedução, nem sobre fórmulas prontas. É sobre a força invisível que nasce da autenticidade, da história que se carrega no corpo, da verdade que não precisa ser gritada para ser sentida. O homem não se perde por aquilo que vê, mas por aquilo que imagina, por aquilo que a presença dela desperta sem pedir permissão. E nesse despertar, ele não encontra apenas uma mulher, encontra a si mesmo diante do abismo que sempre evitou. Talvez você sinta isso agora, um desconforto doce, uma pergunta que ecoa sem resposta, uma chama que não se apaga facilmente. Esse é o sinal de que algo foi tocado em você também. Porque a irresistibilidade de que falamos não pertence apenas a ela. Ela é uma metáfora viva do poder que habita em todo ser humano quando se permite existir sem máscaras, quando assume suas cicatrizes como medalhas e sua história como templo. E se no silêncio deste instante você ousar escutar mais fundo, perceberá que o convite sempre esteve aí. Atravessar suas próprias defesas, encarar seus espelhos internos, permitir-se ser tanto vulnerável quanto indomável. A mulher, mais velha que aqui se revelou, é símbolo, mas o símbolo só tem força quando encontra ressonância em quem olha. O que você fará com esse reflexo? Continuará fugindo ou se permitirá atravessá-lo? Se esta travessia falou com você em algum nível secreto, não guarde só para si. Deixe sua marca visível. Curta este vídeo, escreva nos comentários o que ecoou mais forte em sua alma. Compartilhe com quem precisa lembrar do poder da autenticidade. E se deseja continuar caminhando por essas trilhas de consciência e desejo, inscreva-se agora. Porque o que se constrói aqui não é apenas conteúdo, é espelho, é psique, é alma. E uma vez que desperta, nunca mais adormece.